Até mesmo os parentes de primeiro grau, como filhos e esposa, podem perder o direito à herança. Isso acontece de duas formas. Em uma delas, o nome é excluído do testamento, e em outra, chamada de indignação, quando o direito é questionado na justiça. Em Brasília, por exemplo, a mulher de um tenente-coronel é suspeita de envolvimento na morte do marido e pode perder o direito à herança. O crime aconteceu há cerca de 10 dias. Segundo investigações da polícia, a mulher teria pagado R$15 mil para o assassino do marido. O casal estava em processo de separação e ela teria encomendado o crime para garantir uma pensão de R$10 mil por morte. Os dois têm uma filha de 13 anos e, nesses casos, a herança é discutida na justiça. Administrativamente, o ministro da Previdência, excelentíssimo ministro Carlos Eduardo Gabas, deve, de plano, provocar a Procuradoria Jurídica para que abra um processo administrativo. Enquanto isso, ela tem o direito a receber. E no processo administrativo ela vai ter direito à sua defesa para que, ao final, seja declarado o que o Conselho da Previdência Social decidir quanto a ela ter ou não direito. Porque enquanto ninguém se manifestar, ela tem direito a receber. Já Suzane von Richthofen foi excluída da herança deixada pelos pais mortos em 2002. Ela, o namorado e o cunhado, os irmãos Cravinhos, foram condenados pelo assassinato do casal. O irmão dela, Andreas von Richthofen, recorreu à justiça para que Suzane perdesse o direito a qualquer parte do patrimônio da família, atualmente avaliado em R$10 milhões. Diferentemente do que aconteceu com o caso Gil Rugai, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão em um hospital psiquiátrico pela morte do pai e da madrasta. Ele estava desviando dinheiro da empresa da família, foi descoberto pelo pai e por isso cometeu os crimes. Mas nesse caso, não perdeu a herança porque o irmão dele não questionou o direito na justiça. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a advogada Juliana Porcaro Bisol. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, quando o familiar é suspeito aí de um crime, de ter praticado o crime da pessoa que deixou a herança, como é que fica essa questão? Bom, a mera suspeição não leva à perda da herança, né? Tem uma ação penal, né? Às vezes tem uma investigação antes da ação penal e, além disso, tem que ter a ação civil, porque não é automaticamente que se perde a herança também. Então, no âmbito penal, a ação penal para apurar o crime e no âmbito civil, a ação para declarar a indignidade. E não fica nem suspense enquanto essa pessoa é investigada, por exemplo? Um inquérito é aberto pela polícia, às vezes o Ministério Público até também investiga, a Justiça pode aceitar a denúncia. Nesse trâmite todo, a herança, a pessoa tem direito de usufruir dessa herança, mesmo sendo investigada pelo crime? Olha, pode haver uma tutela cautelar a fim de suspender os atos, né, de futuro herdeiro. Todavia, o próprio Código Civil já prevê essa situação, então até a sentença que exclua o herdeiro da herança, todos os atos dele são válidos, porque os terceiros são de boa-fé. Agora, após a sentença, não. A condenação é sinal de perda de herança, por exemplo? A condenação mas essa perda não é automática. Essa perda tem que vir por sentença judicial numa ação civil e também não é na criminal. E quem é que move essa ação? São os familiares, alguma pessoa que se sentiu ofendida por aquela pessoa estar recebendo herança? Bom, em caso do menor, né, o Ministério Público ou seu responsável legal, provavelmente aí um tutor, ou o interessado, né, nos demais herdeiros, ou um terceiro interessado. Ele tem que comprovar o interesse dele na situação. Vamos supor que uma pessoa que seja suspeita de ter cometido o crime de morte em relação à pessoa que deixou a herança seja a única herdeira dessa pessoa. É uma situação difícil, mas porém que pode acontecer. Como é que fica se não tem ninguém para impedi-la de receber essa herança, mesmo que ela seja condenada pelo crime? Bom, aí temos duas situações. Uma, se ela tiver sofrido a ação de indignidade, tiver sido declarada indigna, então ela perde a herança volta para o município, o Distrito Federal ou a União. No caso de não ter sido promovida a ação de indignidade, após 4 anos, esse é o prazo estipulado pela lei, então ela se torna herdeira, sim. No caso de um filho menor de idade aí, que é herdeiro da pessoa que morreu, a mãe, por exemplo, está sendo suspeita ou investigada pelo crime, como é que fica o direito dessa criança?
Bom, a mãe não vai poder ser a responsável pelos bens, não vai poder administrar, nem mesmo usufruir dos bens, né? Será promovido pelo juiz um tutor para essa criança. E então, o que vai acontecer? No futuro, essa criança vai herdar, normalmente, né? Porque o tutor vai passar a administração dos bens para ela quando ela for maior. E a exclusão da mãe não pode prejudicá-la de forma alguma. Então, ele herda como se a mãe fosse falecida. Tá ótimo, a gente continua ainda no próximo bloco a tratar desse assunto. Ainda existem algumas perguntas, umas dúvidas a serem esclarecidas. Daqui a pouco a gente volta. Um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com a advogada Juliana Porcaro Bisol a respeito da perda de herança, em que casos isso acontece. Bom, a viúva perde o direito real à moradia quando comprovadamente ela é culpada pelo crime? A princípio, não. O direito real de moradia, por se tratar de direito real, ele não é hereditário, né, um direito real, e por isso, a princípio, ela não perde de forma alguma, até porque o próprio Código já prevê outras situações, por exemplo, o novo matrimônio também não a faz perder, desde que esse seja o único imóvel residencial do casal. Se mãe e filho, por exemplo, ou pai e filho, né, forem comprovadamente aí, estiverem respondendo, quais as consequências para essa herança, se os dois herdeiros respondem? Se os dois herdeiros respondem, a princípio tem que se verificar se tem outros herdeiros, né, outros filhos, né, ou ascendentes, aí conforme a linha sucessória já estipulada no Código Civil. Se não, se a herança se tornar vacante, ela retorna ao município. No caso de Suzane von Richthofen, que foi um caso aí que ficou emblemático, conhecido por todo mundo, ela já foi condenada, cumpre pena. Ela perde o direito do dinheiro, por exemplo, tem 30 milhões de euros depositados pelo pai na conta, na conta dela no exterior. Ela perde esse dinheiro? Bom, essa é uma situação interessante. Depende de como, da ordem cronológica dos fatos, né? A princípio, esse dinheiro depositado pelo pai dela, numa conta em nome dela no exterior, é uma doação e caracteriza uma antecipação de legítima. Então, uma ação de indignidade alcançaria e retornaria esses valores para o espólio, e aí, como, né, ela só tem um irmão, seria direito dele, da herança dele. Todavia, se essa ação não for ajuizada em 4 anos contados da morte do pai, então ela não vai ser declarada indigna e ela vai permanecer aí na posse do dinheiro. Em que outros casos a pessoa pode perder o direito à herança? O Código Civil estabelece que são outros casos quando o herdeiro impede, né, o testador, né, ou seu antecessor de estipular livremente o testamento, quando há também relações ilícitas, né, no caso do filho com a madrasta ou padrasto, no caso do pai com a nora, genro, no caso de abandono material, né, no caso de abandono mental também, injúria grave e lesão física, né, além dos casos do 1814, que são esses que comentamos aqui, comprovadamente concorreu para o homicídio, caluniou em juízo e não deixou livremente a pessoa dispor da sua herança. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com a advogada Juliana Porcaro Bisol a respeito da perda de herança. Obrigada pela participação. Obrigada. Até uma próxima.